Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para você que não me conhece, eu sou Diego Gelli e nesse canal eu trago aqui conteúdo sobre pregações e ensino da Palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você um ensinamento de como eliminar a crise de ansiedade. E eu quero te ajudar através da Palavra de Deus, porque para mim é a maior fonte de cura para a humanidade. Pessoal, existe um problema que vem se agravando a cada ano que se passa, que é a crise de ansiedade. Eu quero compartilhar com você 3 textos bíblicos que irão te ajudar a eliminar de uma vez por toda a ansiedade. Nós sabemos e entendemos que a crise de ansiedade ela traz inúmeros problemas, inúmeras preocupações, o que faz com que as pessoas queiram até mesmo tirar a própria vida. Para nós entendermos melhor, a crise de ansiedade ela é um mal-estar físico e também psicológico. Então, para que nós venhamos trazer a cura tanto para o físico como para o psicológico, eu quero compartilhar com você esses 3 textos das Escrituras Sagradas. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você, e eu peço que você acompanhe comigo, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Percebe que quando nós olhamos para esse texto, o Senhor Jesus ele está nos ensinando a não se preocupar. Ele começa dizendo, não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso pelo que haveis de comer, não andeis ansiosos pelo que haveis de beber, e não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir. Percebe que o Senhor ele está dizendo que a maior preocupação, uma das coisas que mais traz ansiedade para o ser humano, são as suas necessidades físicas. O Senhor cita que o ser humano, a humanidade, se preocupa com o que comer, se preocupa com o que beber e se preocupa com o que vestir. E se você for notar, as nossas maiores preocupações continuam sendo essas. Nós se preocupamos em ter um alimento em nossa despensa, nós se preocupamos em ter roupa para vestir, nós se preocupamos em ter uma qualidade de vida melhor. A maior preocupação do ser humano são com as suas necessidades físicas. E o Senhor Jesus ele começa a nos ensinar dizendo, olha, olhai para as aves do céu, que não semeiam, mesmo assim o vosso Pai Celestial as alimenta. Percebe que a nossa maior preocupação são com os bens materiais. Nós estamos preocupados todos os dias em ter o melhor alimento, em ter a melhor roupa, em ter a melhor condição para a nossa família. E muitas das vezes, por conta dessas preocupações que vêm através das nossas necessidades, nós não sabemos controlar e nós fazemos com que as nossas necessidades nos traz preocupações. Então o Senhor está dizendo, olha para as aves do céu, que fui eu que criei, e eu as alimento todos os dias. E o Senhor diz, não tem de vós muito mais valor do que elas. O Senhor ele também diz, não se preocupei com o que haver de comer. Não é a vossa vida mais importante do que o alimento? Muitas das vezes nós estamos preocupados em se alimentar do melhor, ir na melhor pizzaria, na melhor lanchonete, experimentar a melhor comida, e o Senhor está dizendo, não é a vossa vida mais importante do que isso? O Senhor está dizendo, simplesmente pelo fato, pelo motivo de você estar vivo, de você estar bem, de você estar com saúde, isso já é mais importante do que você conquistar aquilo que tanto você almeja conquistar. O Senhor diz, não se preocupai com o que haveis de vestir, porque olhai para os lírios do campo, que num dia nasce, no outro dia morre, e mesmo assim nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algumas delas. Quantas pessoas estão preocupadas, estão ansiosas
pelo consumismo, de querer ter o melhor terno, o melhor vestido, o melhor sapato, a melhor blusa, a melhor bolsa. E por conta de não ter essas condições, de não ter alcançado, isso começa a trazer ansiedade, preocupação, desespero. Então o Senhor, ele começa a nos ensinar a tratar a ansiedade, dizendo: não se preocupe com o que haver de comer, com o que haver de beber e com o que haver de vestir, mas olhai para as aves do céu e olhai para os lírios do campo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: tira os olhos por um minuto daquilo que é material e começa a olhar para aquilo que é sobrenatural. Foi Deus quem fez os pássaros, foi Deus quem fez os lírios do campo. E o Senhor está dizendo que você está muito preso naquilo que é material, naquilo que é passageiro. O Senhor está dizendo: começa a olhar para o meu sobrenatural. Entende que muitas das vezes você quer viver o sobrenatural de Deus, mas você está preso naquilo que é material. Olha só o que o texto continua dizendo, e eu quero que você aplique na sua vida. O texto ainda nos diz assim: e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim feita a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Percebe que a ansiedade, ela traz inquietação. E essa inquietação faz com que você, muitas das vezes, sente dores físicas, psicológicas, muitas das vezes perde o sono e traz inúmeras preocupações e desconforto para você. O texto, então, nos dá a primeira resposta de como vencer essa ansiedade. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o texto diz assim: buscai primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia está nos ensinando que a vida, ela é muito mais do que material. A vida, ela é muito mais do que você ter o melhor terno, a melhor camisa, o melhor sapato. A vida é muito mais do que você conquistar aquilo que você almeja. Quando a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, o Senhor está dizendo assim: ao invés de você se preocupar só com aquilo que é material, você precisa procurar não alimentar só o seu corpo, mas alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. Você precisa procurar não só saciar o seu corpo, não só saciar suas vontades, mas saciar a sua alma, saciar o seu espírito, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O maior problema da ansiedade é que as pessoas estão preocupadas em conquistar e não estão cuidando da sua alma, não estão cuidando do seu espírito. E aí, por não alcançar aquilo que ele ou ela almeja, isso começa a se tornar um grande problema de crise de ansiedade. O que Deus está dizendo para você é assim: busca primeiro cuidar da sua alma, busca primeiro cuidar do seu espírito, porque as demais coisas Deus irá te acrescentar. Ainda que hoje você não tenha alcançado o teu sonho, o seu objetivo, o seu projeto, se a tua alma e se o teu espírito estiver em paz, fique tranquilo, porque Deus irá acrescentar na sua vida. Mas toma cuidado, não inverte a lógica, não queira buscar primeiro as coisas materiais, porque quantas pessoas conquistaram o carro que desejava, a casa que desejava, mas estão sofrendo de ansiedade, de preocupação, porque não cuidou da sua alma e não cuidou do seu espírito. Então, a primeira dica que eu quero deixar para você é essa, para você eliminar sua ansiedade. Não se preocupe demais com as coisas, não se preocupe demais com as suas necessidades físicas. Você precisa cuidar primeiro da sua alma, do seu espírito, saber que a vossa vida é mais importante de tudo isso. O simples motivo de você estar vivo e de estar respirando é suficiente para você descansar e entender que o amanhã será melhor do que o hoje. Outro texto que eu quero compartilhar com você, cumprimentando, é o texto de Filipenses, capítulo de número 4, do versículo de número 6, que também diz assim: não esteja inquieto por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A segunda maneira de você eliminar a ansiedade é através de uma vida de oração. Quando eu falo para você não se preocupar com as coisas materiais, eu não estou dizendo que isso não é importante, que não é relevante, que não é necessário. O que eu estou dizendo é que não adianta você se preocupar e querer meter o pé pelas mãos e resolver tudo do seu jeito. Mas a Bíblia nos ensina que você precisa levar uma vida de oração. Você precisa apresentar os teus sonhos, os teus projetos a Deus. Porque quando você apresenta a Deus, o texto diz que o Senhor, Ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A segunda coisa que mais traz crise de ansiedade nas pessoas são os sentimentos, os corações, os pensamentos das pessoas que estão angustiados. A ansiedade, ela ataca os teus sentimentos. A ansiedade, ela ataca o seu sentimento de uma maneira que você se encontra preso em uma preocupação que não tem fim. Então, quando você ora a Deus e você está ali preocupado, está almejando alcançar algo, mas você suplica diante de Deus, a paz de Deus invade o seu coração. A paz de Deus traz a tranquilidade que você necessita. O que tem de gente com sentimento de angústia, com sentimento de derrota, com sentimento de tristeza, de raiva, porque ainda não alcançou o que almejava, ou porque talvez alguém falou mal de você, ou porque de repente te abandonaram, te deixaram, não acreditaram em você, e isso está trazendo uma crise de ansiedade. Mas eu quero dizer que você precisa pedir para Deus guardar o seu coração. O que tem de gente com o coração ferido, com o coração machucado, com o coração angustiado. E o que é que você precisa? Você precisa da paz de Deus. A crise de ansiedade não se cura com outra coisa senão com a paz de Deus. Tem gente querendo trazer paz para o seu coração, trazer paz para o seu sentimento, se excluindo, se trancando em um quarto e dizendo não quero conversar com ninguém. Tem gente querendo trazer paz para os teus sentimentos, se entupindo de droga, se entupindo de bebida, se entupindo e indo para os lugares que não vai lhe trazer conforto, que não vai lhe trazer a paz. Mas eu quero dizer que quando você orar, Deus vai te descer aonde você estiver e vai arrancar toda angústia, toda preocupação e vai trazer paz para você. Olha só o que o texto diz no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Muitas das vezes você tem um entendimento achando que as coisas não vai acontecer, mas quando você ora a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, traz a paz que você precisa. Então, eu quero convidar você para aplicar a partir de hoje, se você não leva uma vida de oração. Talvez você chegou aqui e diz, eu não sei orar. Eu te convido a deixar nos comentários aí pedido de oração, que eu também quero estar orando por você. Mas orar nada mais é do que você se colocar diante de Deus, apresentar as suas crises, os seus problemas, as suas preocupações, os teus sonhos, os teus projetos, apresenta a Deus. E quando você apresentar a Deus, Deus irá realizar e vai tirar toda essa preocupação, toda essa ansiedade do seu coração. Deus, Ele quer guardar os teus sentimentos. Tem gente que está com sentimento ferido por alguém que o traiu, por alguém que o abusou, por alguém que o decepcionou. Mas quando você ora a Deus, Deus ele vai arrancar tudo isso do seu coração e vai trazer a paz que você precisa. Então percebe que as nossas preocupações são preocupações físicas, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas ela também está ligada aos nossos sentimentos, aos nossos corações, que muitas das vezes estão feridos, estão machucados. E somente através
de deixar de olhar para as coisas materiais e olhar para as coisas sobrenaturais, para um Deus grande que tudo faz, que tudo pode, que está no controle da minha e da sua vida. E quando eu oro a esse Deus traz a paz que eu preciso. Para nós finalizar, eu quero trazer o último texto que se encontra também no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Mateus, do capítulo de número 10, do capítulo de número 11, melhor dizendo, do versículo de número 28. Acompanha comigo, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Geralmente quem sofre de uma crise de ansiedade, ela sente uma opressão, ela se sente oprimida, ela se sente cansada. Seja o momento que está vivendo, a circunstância que está passando, ela se encontra de uma maneira que ela diz: já chega, eu cansei, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não consigo. A vontade que eu tenho é de parar, de desistir, de sair de casa, de abandonar tudo. Mas eu quero te convidar a chegar a Jesus. Se você nunca entregou a vida a Ele, eu te convido a partir de agora a entregar a vida a Ele. Porque Jesus, ele diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem sofre de crise de ansiedade precisa de alívio. Quem sofre de crise de ansiedade precisa de descanso. E Jesus disse: E encontrarei descanso para as vossas almas. Quem está ansioso não precisa de descanso só para o corpo físico, mas precisa de descanso para a alma. E ele diz: Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Percebe que a ansiedade ela vem por um jugo pesado, que às vezes o mundo coloca em você, as pessoas colocam em você, a família, os amigos, a empresa, muitos lugares, às vezes colocam um jugo pesado sobre você. E Jesus quer tirar esse peso, Jesus quer tirar esse fardo e quer colocar do fardo dele, porque o fardo dele é leve. Ele tem paz, ele tem alegria, ele tem descanso para a sua alma. Então eu quero terminar esse vídeo te convidando a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Primeiramente, para de se preocupar demais com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Olha para um Deus que faz o sobrenatural e cuida da sua alma, cuida do seu espírito. Passa a levar uma vida de oração. Pede para Deus guardar os teus sentimentos, os teus pensamentos, para que Ele venha trazer paz. Quando você orar, Ele vai tirar essa aflição, Ele vai tirar essa angústia, Ele vai trazer tranquilidade para a sua alma. E já chega a Jesus, pede para que Ele venha tirar essa opressão, esse jugo, esse peso, para que você possa encontrar descanso para a sua alma. Eu tenho a certeza que se você aplicar isso na sua vida, começar a apresentar a Deus as suas necessidades, as suas preocupações, priorizar, cuidar primeiro do seu interior para depois do seu exterior, eu tenho certeza que você vai eliminar essa crise de ansiedade. Pede para Deus guardar os teus sentimentos, para que você não venha se envolver com qualquer pessoa, para que você não venha fazer amizade com qualquer pessoa, para que você não venha frequentar qualquer lugar. E eu tenho a certeza que a sua vida financeira, a sua vida sentimental e a sua vida espiritual vai melhorar 100%. Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui e Deus falou contigo, eu peço que você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas também venham ser alcançadas, impactadas e renovadas pela palavra de Deus. Se você é novo, eu te peço que se inscreva nesse canal para que não perca também os próximos vídeos, para que você venha se fortalecer no Senhor. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que também esteja precisando desta mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não deixe de deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração.